reúne. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero, nesse tempo, compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Números, no capítulo 9. Obrigado. Números, capítulo 9. Não é bem sobre o que eu vou estar ministrando, mas eu estava vendo uma estatística, ainda agora há pouco, algumas horas atrás, como é importante, a figura masculina em casa, ou seja, como é importante a figura paterna, a figura do pai, daquele pai presente, daquele homem. Uma das funções, que Deus deu ao homem, ao pai, ao líder da casa, é dar direção, proteção e limites. Existe aqui tem uma estatística, mas isso aqui, meu irmão, é claro que não significa que todos que estão nessa condição, fazem parte dessa estatística. É uma estatística. Mas nós sabemos que a oração, o poder da oração, aleluia, muda todas as coisas, meus irmãos? Muitas vezes você não tem um pai, mas alguém ora por você. Alguém está se colocando na brecha pela sua vida, ou você como mãe está servindo a Deus, Então eu creio que você está fora dessas situações, por conta da sua vida, por conta daquilo que você coloca diante de Deus, crendo, irmãos, que as nossas orações, elas não morrem quando nós morremos, Se eu vier a morrer daqui a pouco, as minhas orações não descem à sepultura comigo, mas elas serão, é um depósito, onde com certeza as minhas orações, coisas que eu não vou ver, ou que eu talvez não veja, mas se cumprirá, aleluia, glória a Deus, no seu devido tempo, glória a Deus. Mas tem uma estatística muito triste, que diz que 71% dos adolescentes grávidas não têm pais presentes. Não é que não tenha pai, não é que seja órfão, não, é que o pai não é presente, não tem pai presente, 63% de suicídio de jovens são de lares sem pais. Isso aqui é uma estatística, não é algo que eu estou pegando, não, é algo que isso aqui fizeram, uma estatística, e eu creio que isso tenha possamos dar uma credibilidade a isso. Então 63% do suicídio de jovens, entre jovens, são de lares. Esses jovens não têm pais. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pais. 80% de estupradores com problemas de ira vêm de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pais. Eu disse quantos por cento? 71%. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pais.
Meninos e meninas sem pai têm 2 vezes mais chance de abandonar os estudos. Como é importante a figura do homem, né? Como é importante o homem, ele exercer o sacerdócio na sua casa. Como é importante a mulher permitir que o homem lidere sua casa. Porque acredite, se uma mulher não quiser que o homem lidere, esse homem não vai liderar. Se essa mulher não resolver deixar esse homem ser líder da casa, ele não vai ser. Como é importante o homem assumir o seu papel de proteção, de pôr limites e de dar direção à sua casa. Como é importante um homem cristão que entende que ele é um sacerdote do seu lar. Como é importante esse homem ter uma vida de oração e apresentar a sua família, a sua esposa, seus filhos a Deus. Como é importante. A consciência de paternidade é uma proteção segura para todas as emoções. A estatística chega a essa conclusão, que a consciência da paternidade, você saber que você tem um pai que cuida de você, que zela por você. Eu não me recordo onde, mas eu estava até comentando com a minha esposa esses dias sobre isso, mas eu lembro muito bem a situação aonde pais que não dão limites a seus filhos serão pais no futuro odiados pelos filhos. Pais que não dão limites, pais que deixam o filho fazer qualquer coisa, sei lá por pena, ou sei lá por qualquer coisa, não sei. Esses pais são candidatos a serem amanhã odiados pelos seus filhos, porque não deram limites, permitiram tudo. Então a consciência de paternidade é uma proteção segura para as nossas emoções. Como é importante você saber que você tem um pai. Eu não tenho mais o meu pai, e muitos aqui também acredito que não tenham mais o seu pai, né, vivo, mas nós temos o nosso pai, nosso paizinho, o nosso Abba Pai, que cuida de nós, que zela por nossas vidas, né, e que tem cuidado do nosso futuro. Eu tinha um medo muito grande do futuro, sabia? Eu tinha um medo muito grande do futuro, porque o meu pai, ele sempre dizia, quando já tinha 9, 10, 11 anos, meu pai dizia que a qualquer momento ele ia sumir, nunca mais ia aparecer. Então eu tinha a sensação que a qualquer momento eu ia ficar sem pai, e que a culpa seria minha. Então eu acabei desenvolvendo um medo muito grande do futuro, uma insegurança, sabe? Eu cresci sendo um jovem muito inseguro, porque o meu pai fazia isso. Minha mãe deve lembrar desse negócio. Ele dizia que ia sumir, ele dizia que quando ele entrava em casa, e olha que minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, uma mulher cristã, que sempre honrou a ele. Eu nunca fui um filho que dei trabalho para ele, nunca, irmãos, acredito, minha mãe está aqui de prova, nunca. E teve uma vez que eu disse para ele assim: pai, o senhor merecia um filho que te desse muita dor de cabeça. Eu falei para ele, por causa de umas coisas que ele disse, porque ele dizia que quando chegava do portão de casa para dentro, a vida dele virava um inferno. Olha, irmãos, lembra disso? Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, sempre honrou, sempre foi uma mulher de oração, né? Eu nunca fui um filho de dar trabalho, não, eu era um adolescente, né? Dentre os meus primos, eu concordo que eu era bem levado mesmo, né? Bem levado mesmo, mas eu gostava assim de aventuras, né? Eu não gostava de ficar parado, eu tinha que sempre estar fazendo alguma coisa, meu negócio era rua, e andar descalço,
subir em árvore, brincar muito o dia inteiro. Eu gostava muito disso, né? Mas ele dizia isso. Mas ele não sabia o lar que ele tinha, meu Deus. Isso me trouxe muita insegurança. Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje eu confio o meu futuro no meu Pai. O Pai que cuida da minha vida, o Pai que zela por mim, o Pai que me assiste, que me conhece mais do que eu mesmo, e que me ama mais do que minha mãe, mais do que minha esposa. Ele me ama muito mais. Eu creio nisso. Você tem um Pai. Um Pai que, quando você recebeu Jesus, você foi feito filho de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? João 1,12 vai dizer: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou 12 ou 14. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele deu o poder. Ele deu direito, olha só, de serem feitos filhos de Deus. Como? Por adoção. Ele nos adotou, aleluia, Ele nos adotou e nos colocou na sua família, e hoje somos irmãos de Jesus Cristo. Nosso Salvador, nosso irmão mais velho, aleluia. E em uma família saudável, os irmãos mais velhos promovem os mais novos. Como nós pertencemos à família da fé, que é a família de Deus, quem nos promove, quem te promove, é Jesus. É Jesus. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Você saber que você tem um Pai. Você crê nisso? Ou será que o Pai é tão distante para você? Será que você tem Deus como uma figura muito distante? Sabe, será que você tem Deus como alguém assim, que não se importa muito com você, ou que você vê alguém que está lá no alto e sublime trono? Nós estamos aqui no momento de adoração tão gostoso, né? E nós louvamos assim, né? Tu és tão grande, mas mesmo assim, habitas em mim. Coisa maravilhosa é você saber que você é parte dele, né? Que ele está aqui dentro de você. Né, que Ele nos deu vida, que hoje não somos mais somente alma vivente, mas somos espíritos vivificantes, porque somos vivos o nosso espírito. Quem foi o primeiro homem a andar assim na terra? Jesus Cristo, o último Adão. Ele andou assim, né? Ele era a figura, ele era exatamente a figura de como Deus queria que os homens andassem. Espírito vivificante. Por isso que ele veio, né? Que Cristo adormeceu, morreu, para que a igreja fosse tirada dele. Aleluia. Nós lembramos de uma figura de algo que aconteceu com Adão, quando Deus adormeceu Adão e tirou da costela de Adão Eva, né? Um dia Cristo adormeceu, ele morreu. Ele precisou morrer, ele foi ressurreto pela mão de Deus, para que a igreja passasse a existir. Aleluia! Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Mas, talvez, irmãos, adolescentes nossos que talvez vivam situações de acordo com essas estatísticas, mas nós cremos que aqueles que entregam a vida a Jesus, que aqueles que são alvo de oração, têm um futuro diferente. Aleluia, garantido. O Pai está cuidando. Você crê nisso, irmão? O Pai cuida de você. Você é amado de Deus. Você é amado pelo Pai. Você é amado demais. Você sabe que não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais? Tem não. Não tem nada que você possa fazer que o Senhor te ame mais. Sabe, eu não preciso ficar buscando agradar a Deus, entre aspas, obviamente, porque Ele já se agrada de mim em Cristo.
Não há nada mais que agrada ao Pai do que você estar em Cristo. Diga, em Cristo. Quando o Pai olha para nós, nos vê em Cristo, Ele já tem em nós contentamento. Porque o contentamento dele é em Cristo. Ele diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Aleluia! E quando Ele nos vê em Cristo, isso significa que se nós estamos em Cristo, Ele tem prazer na sua vida, querido. Você precisa acreditar nisso. Na verdade, você precisa mais de fé para acreditar nisso, né? Você precisa de fé para acreditar nisso. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas eu quero ler um texto com os irmãos. Mas eu não poderia deixar de falar e de dizer, você é amado. Você é muito amado. O Pai te ama demais. Então não se sinta de forma, nunca se sinta separado, distante, ou assim, parece que Deus está distante. Não, Ele está perto, acredite nisso. Ele está perto. Perto está o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero começar a ler Números 9, a partir do verso 15. Vai dizer assim a palavra de Deus: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Maravilhoso esse negócio que esse povo viveu, né, irmãos? Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Você vê um Deus que dá direção. Diga direção. Até o versículo 18, você só está vendo direção de Deus aqui. E no restante você vai ver também. 19. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Responsabilidades segundo a lei, de sacrifícios, cerimoniais. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. 21. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Aleluia. 22. Quem a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Aleluia. Um Deus que dá direção. E esse é um dos papéis do homem dentro de casa, dar direção à sua família. Mas como é que ele dá direção? Simplesmente daquilo que ele acha, daquilo que ele quer? De certa forma, muitas vezes, ele vai seguir o coração mesmo.
mas na maioria das vezes ele está buscando direção de Deus para a sua família. Nós vemos aqui uma figura onde o povo de Israel havia saído do Egito, e agora eles estavam num deserto. Imagine só, irmãos, que coragem, né? Eu fico pensando assim, de Moisés, que homem, né? Porque esse homem sair com tanta gente, né? Ali havia mais de 1 milhão de pessoas, muita gente, fora os animais, fora os mugidos das vacas, dos touros, dos cabritos, sabe, das ovelhas, das galinhas, de tudo que é animal que estava, dos camelos, dos jumentos, dos cavalos. Pensa, irmãos, como que era aquele tempo, aquela situação. E ele estava num deserto, era um deserto. E a Bíblia diz que tinha uma nuvem, e essa nuvem, ela se fazia de sombra, né? Ela dava sombra à noite, de dia. Porque o deserto é um lugar de sol muito quente, escaldante, mas à noite é um lugar frio, né? E por ser um lugar muito frio e também com muitas serpentes, escorpiões, animais peçonhentos, então tinha fogo, uma nuvem de fogo, aquela mesma nuvem se transformava em fogo, aquecendo o povo e espantando também os animais peçonhentos, protegendo. Eles andavam tanto à noite quanto de dia. E aquela nuvem, quando ela parava em cima do tabernáculo. O tabernáculo, ele era montável, desmontável, desmontável e desmontável. Imagina uma trabalheira. Conhecido também como a casa do ouro, porque tudo lá era em ouro, em púrpura. Quando a nuvem parava, eles entendiam que tinha que montar o tabernáculo, e a nuvem então ficava em cima do tabernáculo. Quando a nuvem se levantava e começava a se mover, eles tinham que desmontar o tabernáculo e seguir viagem. É por isso que diz aqui, quando a nuvem parava, eles paravam, quando a nuvem partia, eles partiam. Nesse momento aqui, eles estavam no deserto. E a vida cristã, ela é assim, a vida cristã, a nossa jornada, ela é em diferentes lugares, é em diferentes terrenos diferentes, vamos dizer assim, caminhos diferentes. Nós podemos, por exemplo, caminhar caminhos entre jardins, como é bom, né? Caminhos entre jardins, tudo está muito bom, está bom demais, né? Está tudo numa boa. O que é caminhar entre jardins? É viver novos tempos, tempos de descobertas, tempos de belezas, tempos de encantamento, de você se encantar com o Senhor, com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Mas também nós podemos caminhar pelos campos, né? E aqui a gente não vê muito campo, mas é interessante o Rio de Janeiro, né? Um lugar como esse, porque só você sair um pouquinho para uma região serrana ou praiana, você vai ver campos. Parece que você nem está no Rio de Janeiro, parece que você está em um outro estado, né? Porque você vê grandes pastos, grandes campos, grandes colinas, né? Montes, vales, você vê aqui no Rio de Janeiro, no estado. E o que significa caminhar em campos? Isso significa refrigério. Você já caminhou por um campo? Eu já tive essa oportunidade, né? Eu já tive essa oportunidade. Eu lembrei de uma outra situação aqui, meus irmãos. Estava conversando com o casal um dia desse, eles falaram para mim, não, como o senhor veio da roça? Eu falei, obrigado. Obrigado pela parte que me toca, vim da roça, né? Poxa vida. Mas eu já caminhei nesses campos, né? Nesses lugares, que parecem lugares de refrigério. Quando eu ia para a casa do meu avô morava no sul do Pará, numa cidadezinha chamada Goianésia. Irmão, coloca no mapa se você tiver curiosidade. É no sul do Pará. O Pará é um estado muito grande, né? Deve caber uns 4 Rio de Janeiro dentro dele. É muito grande.
Então, nós viajávamos um dia inteiro, né? Um dia inteiro, e você não saía do estado do Pará. E lá para o sul do Pará, Goianésia. Depois de Goianésia, um povoadozinho, com pouquíssimos habitantes. Naquela época tinha luz assim, até 9 horas da noite. Depois de 9 horas da noite, desligava tudo, né? E não podia ligar muita coisa, porque o gerador não dava conta. Só que meu avô não morava em Goianésia, né? Meu avô morava uns 2 quilômetros depois de Goianésia, 17 quilômetros fundando a mata. Então não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada disso, mas era lamparina e lampião. E meu avô tinha ovelha, tinha cabrito também, e eu era o pastor dos cabritos. Olha, irmão, isso de cabrito naquela época, irmão, tá? Naquela época. E eu cuidava dos cabritos do meu avô, eu botava os cabritos para pastar. E aqueles bichos, às vezes, me davam uns trabalhos, às vezes vinham, me davam uma chifrada, né? Uns cabritos que não tinham chifre, né? Aqueles menorzinhos, né? Era abusado. E eu levava os cabritos para pastar, justamente nesses campos, né? Nesses campos. E campo fala de tempo de refrigério, né? Campo de refrigério. Mas também nós podemos caminhar por estradas. Como é caminhar por estradas, né? Caminhar por estradas, meus irmãos, é um tempo de resistência. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã, tempos que temos que resistir muitas coisas. Sabe, tempos quando a tentação está mais forte, tempo onde, sabe, você tem muitos obstáculos. Esses dias eu estava na academia e eu peguei uma esteira lá que programaram aquele negócio assim, ó. Irmão, a caminhada ficou mais difícil, né, porque ela estava íngreme, né? Ou seja, são tempos de resistência. Nós precisamos, existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que nós precisamos de resistência. Resistência para resistir muitas coisas, sabe, para transpor alguns obstáculos, para subir algumas ladeiras, tempos de resistência. Eu não sei se você está caminhando entre jardins, se você está caminhando entre campos, se você está nas estradas, né? Se você está no tempo da resistência. Que tipo de estrada você está caminhando hoje na sua vida cristã? Mas fique sabendo que independente da estrada que você esteja caminhando, você tem um Deus que te norteia. Ele te direciona. Ele sempre vai te direcionar. Irmão, creia nisso, você crê nisso, meu irmão? Ele sempre vai te dar direção. Sempre vai te dar direção. Mas também nós podemos caminhar por montes. E montes, fala de quê? Montes fala de escalar, né? Obstáculos. Tem um negócio ruim é subir monte, né? Eu tenho vontade, o Jefferson, ele vive me chamando, né? Vamos lá, não é só eu, ele chama assim, vamos lá, minha família e a sua família, vamos escalar o morro do Pão de Açúcar. Olho para ele assim, porque tem um caminho lá que faz, né? Ele já fez, a família dele já fez, né? Mas eu estou quase aceitando o desafio, né? Primeiro que você não vai pagar 80 e pouco de bondinho. O morador do Rio de Janeiro paga isso. Mas é um passeio legal, né? Mas tem que ir devagar. Mas esse é o caminho dos montes, é o caminho de escalar obstáculos, né? Onde você talvez esteja vivendo na sua vida cristã, muitos obstáculos. Pastor, como eu tenho vivido na minha vida tantos obstáculos, eu tenho que estar transpondo tantos obstáculos, e muitas vezes eu me canso, querido, mas o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu refrigério, o Senhor é aquele que renova as tuas forças, é aquele que pega você pela mão e diz, não temas, eu te ajudo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você não teve um pai que te deu direção. Talvez você não teve um pai que queria você no caminho, né? Mas o teu pai, o Pai do céu, o papai, o Abba Pai, Ele aplana seus caminhos. Aleluia. Nós também podemos caminhar, a vida cristã muitas vezes é caminho pelos vales. E o que é o caminhar pelos vales? Caminhar em vale é tempo de encarar
desafios. Desafios. Vales são desafiadores, não é verdade? Vales são desafiadores. Vales, muitas vezes nós acordamos, Deus, como é que vai ser? Senhor, como é que vai ser aquela situação? Irmãos, mas a palavra de Deus nos orienta a descansarmos no Senhor e esperarmos no Senhor, porque dele vem todo o livramento. Aleluia! Você tem um Pai que pode todas as coisas. Nada é difícil para o nosso Pai. Um Deus que criou tudo que você vê através da palavra. Coisa linda, né? Quem era a palavra? Diga Cristo, o Filho. Aleluia. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O que é o Espírito Santo? É o dínamos, é o poder de Deus, é a explosão de Deus. Como a igreja precisa viver a explosão do Espírito Santo? Como a igreja precisa viver isso? A explosão do Espírito. E você sabe o que a explosão do Espírito nos faz? Quando há essa explosão do Espírito, a principal coisa é poder para testemunhar de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja vivendo esse tempo de encarar desafios. Mas eu acredito que o caminho mais difícil é o caminho do deserto. O caminho do deserto é o caminho mais difícil, aí a gente chega naquilo que nós acabamos de ler, que é o caminho que o povo de Israel estava. Eles estavam no caminho do deserto. E o que acontece no caminho do deserto? O caminho de deserto é o tempo de praticar a fé. Diga, praticar a fé. Caminho do deserto. É quando você não está vendo, mas você diz que crê. É quando você não vê perspectiva, mas você diz, mas eu creio. É quando você não vê luz no fim do túnel. Eu já contei várias vezes aqui, situações que eu e minha mãe passamos, e quando a gente não via luz no fim do túnel, eu dizia para ela, e agora? Ela dizia, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Aleluia! Eu e você, nós precisamos ter a certeza em quem nós cremos, e ter a certeza que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer tudo, pastor, tudo é tudo, irmãos, e infinitamente mais, do que eu e você possamos imaginar, mensurar, do que a nossa mente pode alcançar. O nosso Deus pode fazer por mim e por você, Ele faz por nós que somos seus filhos amados. Diga, eu sou um filho amado. Você precisa crer nisso, meu irmão, porque tempos de deserto é tempo que tua fé é provada de todos os níveis. É tempo de praticar a fé. Você tem que praticar a fé. Aleluia. Nenhum outro caminho que eu citei aqui, seja ele de jardins, de campos, de estradas, de montes, de vales, há tanta necessidade de praticar a fé, como caminhar em um deserto. Eu já caminhei em vários desertos na minha vida, meu Deus do céu, como foi difícil, como o Senhor já me ensinou tantas coisas, caminhando por desertos, muitas vezes reprovado, em algumas situações aprovado, mas talvez na maioria, reprovado. Oh Deus! Mas eu quero, nesse tempo, dizer para você, que eu e você devemos caminhar a vida cristã, sobre a direção do céu. A direção do céu, com base nessa nuvem, essa nuvem que guiava o povo de Israel, essa nuvem que parava, eles paravam, essa nuvem que começava a andar, eles começavam a andar, essa nuvem que descia sobre o tabernáculo, porque é hora de acampar, essa nuvem que se levantava do tabernáculo, eles diziam, está na hora de ir embora. Ou seja, eles andavam no deserto, na direção
dos céus. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida. E quando nós caminhamos nessa direção, quando nós caminhamos sob essa direção, nós desfrutamos de proteção. Diga, proteção. Proteção, querido. Olha, o verso 16 vai dizer, o 15 vai dizer, deixa só desse capítulo, o 15 vai dizer, no finalzinho do versículo, vai dizer, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo, ou seja, eles caminhavam sobre, você compreende aqui, eu quero fazer um adendo aqui, você compreende que 24 horas eles estavam sob a direção de Deus? 24 horas. Você entende que 24 horas eles estavam debaixo da proteção do Senhor, a nuvem os guiava, a proteção de Deus. Aleluia. O Salmo 23, verso 4, vai dizer assim, Salmo 23, verso 4 vai dizer, Deus é Deus, e Ele sempre protege os que andam debaixo da sua nuvem. Perdão, meu irmão. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de morte, mesmo quando eu andar em momentos assim tão difíceis na minha vida, sabe, eu não preciso temer, você não precisa temer do seu futuro, sabe, a igreja não precisa ter medo do futuro dela, porque o futuro dela está garantido pelo Senhor. Questões que vão acontecer, que estão na palavra, vão acontecer, não tem jeito, vai acontecer. Mas entenda uma coisa, a igreja é vitoriosa, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu e você pertencemos a Ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos, sabe? Então, mesmo que eu passe por esse vale, você passe por esse vale, a tua vara e o teu cajado me protegem, me dá direção. Meu irmão, quando nós andamos sobre essa direção, quando nós buscamos essa direção de Deus, quando eu não ando pelos meus próprios caminhos, quando eu não faço, sabe, quando eu não ando por aquilo que eu acho que eu devo fazer, pelas minhas atitudes que eu acho que é bom ou ruim, não, mas quando eu busco essa direção do céu, eu tenho proteção. Proteção. Mas quantas pessoas, irmãos, fazem o que querem das suas vidas? Elas não perguntam a Deus o que devem fazer, mas elas fazem o que querem. Mas também nós vemos, no verso 17 e o verso 22, nós vemos que também nós recebemos o que? Orientação. Orientação. Sempre que a nuvem, verso 17, se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Ou seja, eles tinham a direção, eles tinham a orientação, ou seja, o povo andava quando a nuvem de Deus andava, dava orientação para andar. Eu e você somos assim, meu irmão, nós precisamos andar nessa direção, nessa orientação de Deus. Deus quer nos dar a orientação, só precisamos perguntar a Ele: Pai, o que é para fazer? Como que eu vou fazer? Aleluia. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Que eu não tenho que ficar nem atrás da nuvem e nem depois da nuvem. Vamos pensar nesse povo. Imagine o povo de Israel aqui: não vou agora não. Não vou agora não. Ficar uma tribo, sei lá quem. Não vou agora não. E a nuvem foi embora. Ao ponto de não se ver mais. Agora nós vamos. Eles iam caminhar como? Sem direção. Porque eles não sabiam para onde a nuvem foi. Sem direção. Então, agora imagine só, uma tribo chegar e dizer assim: nós vamos embora, a nuvem está há muito tempo parada aqui, e nós temos que chegar na terra prometida, então vamos embora. Ou seja, aquele povo também caminharia sem direção. Isso significa que eu e você, nós não podemos estar nem aquém e nem à frente da nuvem. Você está entendendo isso? Verso 22 vai dizer: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam,
mas quando ela se levantava, eles partiam. Aleluia, glória a Jesus. Do contrário disso, sem proteção e sem orientação. Proteção e orientação nós temos em Deus, através do Espírito Santo. E essa é uma das funções do homem, né, que Deus deu ao homem: proteger, orientar, dar direção dentro de um lar. Glória a Deus, olha como nosso Pai faz. E o Salmo 23, verso 2, vai dizer o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Orientação, proteção. Aleluia, glória a Jesus. Quando nós andamos debaixo dessa orientação e não fazemos aquilo que o nosso coração entende, mas nós perguntamos a Deus, nós vamos aprendendo a nos adaptar ao tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. A gente é apressadinho, né, irmãos? A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer que Deus faça logo. A gente diz: Deus, por que o Senhor não está fazendo isso? Né? E a gente quer o negócio para ontem. Mas o Senhor também Ele quer nos ensinar. Ou seja, olha o que o verso 19 fala: quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo. Ou seja, o povo às vezes queria ir embora. Talvez você: nossa, a gente está aqui há tanto tempo, a gente está parado aqui há tanto tempo, a nuvem parou, tem tanto tempo que ela está parada, sabe? Quanto que a gente vai caminhar? Imagine, meus irmãos, que esse tipo de conversa deveria ter no meio daquele povo. E aí, talvez a conversa, né, no pôr da tarde, ou a conversa de manhã: e aí, fulano, tudo bem, Maria? E aí? Rapaz, a nuvem está parada há muito tempo, né? Mas eu pensava que a gente ia chegar mais rápido nessa terra prometida, mas está demorando demais. Está parada já tem um mês aí. Meu Deus do céu. O assunto das tribos é: a nuvem está parada. Irmãos, o povo queria chegar. Imagine a pressa daquela gente querendo chegar na terra prometida, a terra que emana leite e mel, mas a nuvem está parada. Mas não é o tempo deles, é o tempo de Deus. E quando nós andamos debaixo dessa direção, nós devemos aprender, sabe, aprender a andar no tempo de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Jesus, né? Imagine se tivesse Instagram naquela época, a nuvem parada em cima do tabernáculo, né? Ou então, foto, selfie, olha a nuvem parada no tabernáculo. Imagine, irmão. Ah, Deus, que coisa, né? Ah, Jesus. Se tivesse que tirar a foto, acho que Arão e Moisés seriam os paparazzi, aliás, seria aqueles que mais, né, iam sair nas selfies, né? Mas Moisés, por que a nuvem está parada há tanto tempo? Aí Moisés tinha que dar entrevista: por que a nuvem está parada há tanto tempo, né? E muitas vezes nós perguntamos: por que isso não acontece na minha vida? Por que essa coisa não anda na minha vida? Né? E nós precisamos entender que nós estamos debaixo do tempo de Deus. Eu preciso me adaptar ao tempo de Deus. Você precisa se adaptar ao tempo de Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Mas também nós vemos no verso 18 que nós encontramos também, quando nós andamos debaixo dessa direção do Senhor, debaixo da sua proteção, né? Guiado por Ele, nós também desfrutamos de descanso. Descanso. Descanso é um lugar tão difícil para muitas vezes nós encontrarmos esse lugar, mas esse lugar nós descansamos em Cristo. Cristo é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso sábado espiritual, Ele é o nosso descanso, nós temos que descansar nele. Aleluia, aleluia. Inclusive tem um pessoal aí, principalmente da minha célula, que estão aguardando, que eu falei que eles levantaram um questionamento na célula, e eu falei que eu estaria falando sobre o porquê que nós não guardamos o sábado,
né? E que eu ia estar ministrando dentro do assunto, né? Domingo de manhã, que envolve a questão da graça. O porquê? E eles prometeram, um dia que eu for falar, eu tenho que avisar eles, né? Mas o descanso, olha o que diz o verso 18: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam. O que fala de acampar? Descansavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Isso fala o que é de descanso, esperando, acampados ali. Já viu alguém acampado, né? Alguém que fica... Nós tivemos muitos aí o ano passado, greves e greves em frente de exércitos, de quartéis e por aí vai, lá em Brasília, né? O povo acampava, tinha gente que estava ali há meses, né? Acampava ali, o povo acampava. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto nós estivermos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá descanso para nós. Enquanto nós estivermos debaixo da nuvem, quando nós estamos debaixo da nuvem, ou seja, debaixo da direção, debaixo da proteção, tem descanso para nós. Agora, quando nós estamos afadigados, cansados, sabe, quando nós estamos fazendo tanta coisa, meus irmãos, você sabe o que isso significa? Que estamos ou aquém, ou além da nuvem, porque debaixo da nuvem tem descanso. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero encerrar dizendo também que quando nós andamos debaixo dessa direção, você cumpre o seu chamado. O verso 23 vai falar sobre isso. Conforme a ordem do Senhor, acampava. O ministério de louvor pode vir. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Ou seja, quando eles acampavam, montavam o tabernáculo, começava então o sacrifício, começavam então tudo aquilo que foi anunciado, que foi dito através de Moisés, conforme a lei que eles tinham que cumprir. Ou seja, eles cumpriam as suas responsabilidades. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós estamos debaixo dessa nuvem, nós cumprimos o nosso chamado. E o nosso principal chamado, meu irmão, é o chamado da reconciliação. Oh, querido, que você possa desejar isso ardentemente no seu coração, meu irmão. Meu irmão, que você tenha falta disso, que você sinta falta de ganhar uma alma para Jesus, que você sinta falta, que você tenha sede disso, que você não se conforme de passar um semestre inteiro, sabe, não ganhar uma alma para Cristo, sabe, que você vê assim, não, Deus, eu quero cumprir o meu chamado, e o meu principal chamado é o chamado de reconciliar o homem contigo, é o chamado da reconciliação, é o chamado de dizer, olha, tem paz, olha, você tem perdão dos seus pecados, olha, tem vida para você, seus pecados foram perdoados em Cristo. Irmãos, escute uma coisa, sabe, é essa mensagem que nós temos que dizer às pessoas. Nós não temos que dizer às pessoas que elas vão para o inferno. Irmãos, não, a mensagem é, tem perdão dos seus pecados, os seus pecados foram perdoados, aceita o perdão, em nome de Jesus. É essa a mensagem, sabe, é essa a mensagem que devemos. Ah, pastor, se perguntar quem não tem Cristo, vai para onde? Irmão, você vai dizer, toda alma sem Cristo perecerá. Mas para que perecer, se o perdão está aí? Agarra o perdão, pega o perdão, se apropria do perdão. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, vai para o inferno porque rejeita o perdão do Pai em Cristo. Mas Cristo derramou o seu sangue precioso, não foi? Por isso que nós somos filhos. Aleluia, fomos feitos filhos.
por conta disso. Eu vou dizer uma coisa para você: debaixo da nuvem, os crentes têm prazer e têm alegria e satisfação de servir a Deus e de fazer a obra de Deus. Mas fora da nuvem, irmãos, é tudo uma bagunça, dá transtorno, dá trabalho. Eu e você temos que estar debaixo da nuvem, porque debaixo da nuvem eu sou ovelha, debaixo da nuvem eu tenho um pai, debaixo da nuvem eu tenho direção, debaixo da nuvem eu sei que eu preciso cumprir o meu chamado, fazer o meu papel, ser uma testemunha de Jesus Cristo. É debaixo da nuvem que eu entendo o meu papel e o meu encargo. Você está entendendo isso? Amém? Ande debaixo da nuvem, não sai debaixo dessa nuvem, não sai debaixo dessa proteção do Pai. Que o Senhor gere, coloca a mão no seu coração, que o Senhor gere dentro de você o desejo de ganhar almas para Jesus, que o Senhor gere dentro de você o desejo de convidar pessoas para estar nos cultos presenciais, que o Senhor gere dentro de você o desejo de estar nos cultos presenciais, que o Senhor gere dentro de você, meu irmão, o desejo de ganhar almas para Jesus, de cuidar dessas pessoas, de batizar essas pessoas. Ande debaixo da nuvem, ande debaixo da direção. Essa é a vontade de Deus. Quando nós andamos debaixo da nuvem, nós podemos cumprir o nosso ministério. E o nosso ministério, estamos nivelados aqui, falar de Jesus a todas as pessoas. Falar o que, pastor? Tem perdão para a sua vida, seus pecados foram cancelados na cruz, seus pecados Deus condenou em Cristo, seus pecados Ele levou, você um dia morreu, você precisa crer nisso, que a morte de Jesus foi sua morte, e a sua ressurreição foi a sua também, você precisa crer nisso. Irmãos, a mensagem do Evangelho, que você nessa semana, meu irmão, você possa, sabe, não sei aonde você vai, aonde o Senhor vai te levar, as pessoas que vão estar na sua vida, mas que você possa dizer a alguém: se arrependa dos seus pecados. Você sabia que tem perdão do Pai para você? Você sabia que o Pai te ama muito, que não há ninguém, nem seu filho, nem sua esposa, nem ninguém que te ame mais do que o Pai? Aleluia. Uma palavra simples, algo que você peça: Deus, me dá algo para esta pessoa. Você tem o Espírito da graça, Ele vai te dar, Ele vai te dar, creia nisso. Mas eu quero te desafiar nessa semana: fala de Cristo para alguém, meu irmão. Esse é seu papel, essa é a sua missão, esse deve ser o nosso encargo, sabe? Não fique atarefado com todos os teus afazeres, sabe? E passa a semana inteira e você simplesmente viveu para você. Não, meu irmão, você não está aqui só para existir, você está aqui para cumprir um propósito: andar debaixo da nuvem, andar debaixo da direção de Deus, cumprir o seu chamado para o qual Deus te chamou. Você faz parte do corpo de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Você aceita esse desafio para a sua vida? Amém? Amém. Oh Pai, se você aceita esse desafio, levanta a sua mão direita, dizendo que você aceita esse desafio de falar de Cristo às pessoas que passaram por você durante essa semana. Pai, oh Pai, nós aceitamos esse desafio, Pai, porque é nosso papel, é a nossa missão. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a andar debaixo da Tua proteção e andar debaixo da Tua direção. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus.
Oh Deus, leva a tua igreja, Pai, incomoda o teu povo. Oh Deus amado, fala com eles, Pai. Oh Deus, quando tiver alguém, oh Deus, fala com eles, oh Deus. Oh Deus, fala com eles. E que vidas possam vir. Oh Deus amado, que cada crente seja de fato ministro nessa igreja. Que cada crente entenda o seu verdadeiro papel, para a glória do teu nome. Em o nome do Senhor Jesus, nós também entregamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aceita, Senhor, aceita, Pai, aceita, ó Deus amado, que seja agradável a Ti, que possamos depositar nesse gasofilácio honra ao Senhor. Ó Deus amado, jamais migalhas, jamais, ó Deus amado, tostões, não, Pai, honra seja depositado, o nosso melhor, Pai, o nosso melhor, a Ti nós entregamos, ó Deus amado, em forma de semente, em forma de recurso financeiro, nesta hora, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, com este cântico que você tem a oportunidade de trazer aqui à frente seu dízimo e sua oferta. Nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, mesmo quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, eu sei que és meu Pai, que amigo és, viva da bondade. Cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Mais uma vez, tua bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus não está contra você, que você é filho,
Você foi feito filho, você não está debaixo de ira, mas agora tu estás debaixo do favor de Deus. Aleluia, você é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E você precisa declarar isso na sua vida, na sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família. Você precisa declarar sobre você mesmo: eu não estou mais debaixo de ira, eu não estou mais debaixo de condenação, aleluia, porque eu já fui justificado por Deus, aleluia. Você que foi justificado por Deus, faz assim, ó. Faz assim, ó, eu fui justificado pela fé, eu fui justificado pela fé, não estou mais debaixo de condenação, aleluia, eu estou debaixo do perdão. Deus não está mais contra mim, Deus não está contra mim, mas Ele está a meu favor, aleluia, aleluia, obrigado Pai, obrigado Paizinho, muito obrigado Pai, oh Pai. Oh Pai, aleluia. Se porventura é alguém, querido, que ainda não está debaixo, ainda não foi feito filho de Deus, ainda não foi justificado por fé, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, quero convidar você nessa noite. Você pode fazer isso hoje. Você pode sair do seu lugar, você pode vir aqui, você pode pedir a alguém que está aí do seu lado: eu quero. Aleluia, aleluia. Você tem essa oportunidade nesta noite. Agradeça a igreja, agradeça porque você é filho. Ser filho, ser filho. Diga: eu sou filho, eu sou filho. Aleluia. Eu fui adotado na família de Deus. Ele me adotou. Ele me adotou. Aleluia. Através de Cristo Ele nos adotou. Aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Fica com o teu povo, Pai. Fica com o teu povo. Que a tua direção esteja sobre nós. Ó Deus amado, que possamos, ó Deus, vencer os obstáculos, os caminhos íngremes. Possamos, ó Deus amado, exercer fé no deserto. Mas seja qual for a estrada que estejamos ou que viermos a trilhar, que tenhamos a certeza de que Tu estás conosco, que Tu és aquele que nos norteia. Aleluia. Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. E que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja sobre você, seja sobre sua casa, seja sobre os seus filhos, e digo mais, sobre os filhos dos seus filhos. Que nossa descendência seja poderosa na terra, que a nossa descendência seja adoradora do único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E todos dizem amém, aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno, aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei